Isaías 28:16, nós estamos aqui na edição corrigida. Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. E aquele que crer jamais será abalado. Jamais será abalado, irmão. Pode vir o que vir. Podemos balançar. Lembra de um programa que tinha? Balança, mas não cai? Tinha na televisão um programa desse. Balança, mas não cai. É a mesma coisa. O crente, irmão, quando vem, o diabo ataca, quer nos derrubar. Mas nós somos como os montes de Sião. Podemos até balançar com os terremotos que vêm na nossa vida. Mas nós não nos abalamos. A nossa confiança continua firme no Senhor. Amém? Esse versículo diz pedra provada. Jesus é a única pedra que foi aprovada por Deus. Quantos homens de Deus viveram antes de Jesus? Mas nenhum foi aprovado. Porque tinha seus pecados, tinha os seus erros, tinha suas falhas. O homem mais manso do mundo, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso do mundo. A própria Bíblia diz, e é testificado por Deus, que Moisés era o homem mais manso do mundo. Mas ele estava tão irritado com o povo, por causa da murmuração. Você percebe que ele pecou não por ele pecou por causa do povo. E nós temos que tomar cuidado, irmão, para sermos pessoas de Deus e não fazer o dirigente da igreja pecar. Tá bem? Tá bom, povo de Deus? Olha aí, aprenda isso. Viva uma vida santa diante de Deus, correta. Se cuide, se santifique. Olha só. Então, Jesus foi a única pedra aprovada por Deus. Ele não pecou, nem em palavras, nem em ações. Ele não pecou. Ele não tem pecado. E por isso, ele pegou então o pecado de toda a humanidade, se colocou em cima dele, e foi para a cruz do Calvário com esses pecados. Mas esses pecados não eram dele. E aí ele diz você, pedra preciosa. Eu pergunto para vocês, o que é uma pedra preciosa para você? O que é uma pedra preciosa? Me diga, o que é uma pedra preciosa? É uma pedra que tem muito valor. Então, olha o que Deus fez com o Senhor Jesus. A pedra preciosa, e ainda conclui aqui nesse versículo, de esquina. Sem essa pedra, não existe a construção. Porque ela é a principal. Na outra tradução diz que ela é angular. Quer dizer, a principal. Se não tiver essa pedra, não tem obra, não tem edifício, não tem construção. Então veja bem, irmãos. Eu vou ler mais um versículo para você, para depois eu entrar na palavra, tá bom? Salmos 118. Vamos lá. E quem gosta de anotar, pode anotar, irmão. Eu não faço questão que você fique anotando na hora do culto os versículos, não, ou alguma coisa que te chamou a atenção. Salmos 118. Eu vou ler com vocês o versículo 22 e o versículo 23. Aqui nós colocamos também na corrigida. É isso, né, irmão? Glória a Deus. Vamos lá, ó. Achou? Olha o que diz aqui. O 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, prestou atenção? Tornou-se cabeça de esquina. Sem essa pedra, não tem esquina, não tem construção. E olha esse versículo que nos chama a atenção, irmão. Olha só que coisa espantosa que está aqui. Olha, foi o Senhor que fez isto. Não foi homem nenhum, irmão. Foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O que Deus faz, irmão, o que Deus fez e que Ele faz e continuará fazendo, tem que ser coisa maravilhosa aos nossos olhos. Amém?
Bom, nós temos uma pedra aqui. Essa pedra, o pastor Vanil pregou 2 vezes a respeito dessa pedra. Essa pedra foi colocado o nome de Ebenezer. E eu vou falar dela um pouquinho também, mas já. Mas eu quero falar, irmão, o pastor Vanil me trouxe uma pedra aqui, quando nós fizemos a campanha, para colocarmos os nossos problemas debaixo da pedra. A pedra é o Senhor Jesus, né? E ele me trouxe essa pedra e falou assim para mim, pastor, eu vou trazer essa pedra aqui, porque essa aqui dá para a gente pegar. Porque aquela ali, irmão, tem quantos quilos, irmão? Mais de 30 quilos, então ficava pesado para certas pessoas pegar e levantar ela e colocar o pedido embaixo. Então, o pastor trouxe essa aqui, eu vou deixar até ela aqui, ó, na mesa para vocês verem, tá? Ó, então veja bem, e eu gostaria de falar com todos vocês o seguinte, a pedra é o Senhor Jesus. Vamos falar juntos? A pedra é o Senhor Jesus. De novo, a pedra é o Senhor Jesus. E você sabia que desde o Gênesis, o que é Gênesis? O primeiro livro da Bíblia, até o Apocalipse, o último livro da Bíblia, fala da pedra? Lá em Gênesis já começa falando da pedra. E vai em todos os livros falando da pedra. Todos. Até um livro que não fala a palavra Deus, fala da pedra. Quem sabe qual é o livro que não tem a palavra Deus? 1, 2, quem mais? 3, 4. Qual é então? Tem um livro da Bíblia, está aqui na Bíblia, antes dos Salmos, e não fala a palavra Deus, nenhuma vez, nenhuma única vez. Qual é o livro, irmãos? Esther. O livro de Esther não fala nenhuma vez a palavra Deus, mas fala a palavra pedra, porque a pedra é o Senhor Jesus, e ele está de Gênesis ao Apocalipse. Então isso é examinar as Escrituras, irmão. É ler a palavra de Deus. Aprender com a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Tomar as suas decisões dentro daquilo que você aprendeu. E não daquilo que você ouviu. Então presta atenção, vamos lá começar lá no comecinho. Jacó estava fugindo dos seus irmãos. Vamos começar nessa. Podia ser outra, mas vamos falar dessa. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. E no meio do caminho, cansado da viagem, porque ele estava indo a pé, levando com ele um pouquinho de azeite, e o que mais? E um cajado, só, e a roupa do corpo. Ele estava fugindo, ele saiu apressado. O irmão dele queria matá-lo. Então ele saiu escondido, saiu correndo, pegou a bênção do pai e da mãe, saiu correndo e foi embora para longe, lá para a terra dos parentes deles. E no meio do caminho, cansado, desnorteado, ele pegou uma pedra, colocou ali no chão, ajeitou, ali mesmo, no meio do caminho. Não escolheu algum lugar, ali. Ele estava tão cansado, que ali mesmo, no meio do caminho, não se preocupou se ia passar alguém, se ia passar um animal, não. Ele estava tão cansado que ele pegou uma pedra, ajeitou, colocou a cabeça e dormiu. Irmão, mas ele não sabia que aquela pedra era o Senhor Jesus, irmão. Aquela pedra que estava ali, que ele viu, quando ele viu aquela pedra, ele tomou aquela pedra para poder colocar a sua cabeça, ele não sabia, mas era o Senhor Jesus que estava ali, e ele colocou a cabeça no colo de Jesus, irmão. Você já pensou o que é isso, irmão? Você já pensou que coisa extraordinária? E quando ele deitou e dormiu,
o Senhor apareceu para ele e disse: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque, o teu pai. Eu estou contigo. Por onde você for, eu estarei contigo. E aí, aonde você está deitado, eu te darei essa terra. Olha que coisa linda. Levantou, fez o voto dele de dizimista e foi embora, foi para a sua viagem. Davi, quando foi visitar o seu irmão na guerra, os seus irmãos estavam em batalha, Saul estava em batalha contra os filisteus, e Davi foi ali levar um alimento e pegar notícia dos seus irmãos para levar para o seu pai, e quando ele chegou, ele se deparou com uma situação complicada. Ele deparou-se com um gigante desafiando a Deus. Ele chegou ali e viu aquele gigante desafiando o povo de Deus. Olha, irmão, quando você olha o pecado e não sente nada, presta atenção, quando você olha o pecado e não sente nada, é sinal que você não tem o Espírito Santo. Os irmãos de Davi tinham o Espírito Santo? Não. Saul tinha o Espírito Santo? Não, já tinha saído dele. O Espírito Santo já tinha ido embora. Porque o Espírito Santo estava em Davi. Porque Davi queria: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele cantava lá com as suas ovelhas, olhando para o céu e tocando sua harpa e desejando ter o Espírito Santo. Então Deus tirou de Saul, porque Saul era um homem rebelde, e colocou em Davi. Davi, quando chegou naquela batalha e viu aquele gigante desafiando a tudo e a todos, e ele olhava para os irmãos dele, que eram mais velhos do que ele, olhava para o rei Saul, que era o rei de Israel, escolhido por Deus. Ele olhava e via aqueles homens tremendo de medo, de um único gigante. Mas Davi tinha o quê? O Espírito Santo. Ele foi aonde? Pode deixar, rei. Eu vou dar um jeito nesse camarada aí. Pode deixar esse gigante comigo. Ele foi lá e pegou uma pedra. Aquela que ele pôs na funda. Aquela. Eu ia trazer, acabei esquecendo, viu, irmã Alice? Eu ia trazer a pedrinha lá do Davi. Aquela pedra era o próprio Senhor Jesus, que estava na funda de Davi. Lembre-se sempre disso, irmão. Não precisou usar a segunda, não precisou usar a terceira, só uma única pedra, porque aquela pedra é o suficiente para nós, irmão. Jesus é o suficiente para nós. E com uma pedrada, porque era o Senhor Jesus, aquela pedra derrubou o gigante de cara no chão. E Davi foi quem foi? Não falando dos erros dele, dos pecados dele, porque todos nós também cometemos, mas ele foi o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, aprendamos com Davi. Eu preguei um dia aqui de Santa Ceia, vou repetir, porque tem gente que não aprende, ouve e não aprende. Quando você errar, quando você pecar, irmão, não diga que a culpa é do seu irmão, não diga que a culpa é de alguém, faça como Davi. Por isso ele era o homem segundo, ou foi o homem segundo o coração de Deus. Porque ele não culpava ninguém. Ele não apontou o nome para Batseba, que ficava ali provocando. Ele não culpou ninguém. Ele se rasgou diante do Senhor e disse: Senhor, fui eu quem pequei. Fui eu quem pequei. E aí ele faz o Salmo 51. Irmão, então, quando você pecar, não põe a culpa em ninguém. O culpado é você, o único culpado é você mesmo. Não é ninguém, não. O diabo te tentou e você caiu. Mas o culpado não é nem o diabo, é você que caiu. Porque o Pai Nosso, Jesus, ensinou isso há 2000 anos para nós.
não nos deixe cair em tentação. Quantas vezes você ora essa oração? Ele não deixa você cair em tentação, mas se você quer, ele não vai pôr o pé na frente para te impedir. Então veja bem, Davi derrubou o gigante com Jesus na funda. Os filisteus vinham contra Israel, uma outra ocasião, e olha o que aconteceu. O Saul estava lá morrendo de medo, porque o Espírito Santo tinha saído dele. Mas o Espírito Santo estava em Davi, o Espírito Santo estava em Samuel. E a palavra de Deus diz que naquele tempo era rara a voz de Deus. As pessoas queriam ouvir a voz de Deus, mas não tinha ninguém para pregar. Não é que nem hoje, irmão, está cheio de gente pregando. E aí os falsos profetas aproveitam, entram no meio e ficam enganando todo mundo. Mas, irmão, por isso que você tem a Bíblia na mão e por isso que há 38 anos nós falamos, leia a Bíblia para você não ser enganado. Então o que aconteceu? Saul, desesperado, mandou chamar Samuel, para que Samuel orasse. E Samuel veio, e ofereceu um sacrifício a Deus, ali perto onde eles estavam na guerra, num lugar, numa montanha, onde os soldados israelitas pudessem vê-lo. E ele fez ali um sacrifício, ofereceu a Deus. E na hora que a fumaça começou a subir do sacrifício, Deus começou a mandar uma trovoada em cima dos inimigos. E os inimigos saíram derrotados e tiveram que voltar para sua terra. Desmoralizados, muitos morreram. E quando Israel viu então que Deus era por eles, Saul falou, agora é a nossa vez. E foram atrás dos inimigos até muitos quilômetros. Venceram a batalha. Mas Samuel estava lá orando. E quando voltaram com o hino da vitória, Samuel pegou uma pedra, colocou ela em pé, do jeito que está essa aqui, ó. E disse Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quem era essa pedra? Quem é essa pedra, irmão? Essa pedra é o Senhor Jesus. Até aqui, porque no original diz a pedra de ajuda. E na nossa língua diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós temos que examinar a Bíblia. Para sabermos o que Deus está falando com a gente. Olha só. Então, irmão, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a pedra de ajuda. É o Senhor Jesus que nos ajuda, irmão. Não adianta correr. Você quer ajuda? É de Deus. Só vem dele. O povo de Israel, irmão, atravessou 40 anos pelo deserto. 40 anos pelo deserto. Logo no começo começaram a reclamar que estavam com sede. Deus fez uma obra grandiosa, preparou, como o pastor Vanil já pregou, da água amarga. Deus preparou o remédio que eles precisavam. Deus preparou o medicamento que eles precisavam, a vitamina que eles precisavam, a proteína que eles precisavam, tudo que eles precisavam para poder encarar um deserto. Quando foram provar o remédio, reclamaram. Eles beberam da água depois que Moisés jogou, ou lançou lá uma vara em cima, lá um galho de árvore. Deus fez o milagre. Tá bom, eu vou dar um sabor melhor para essa água. E Deus deu um sabor melhor e eles tomaram aquela água para poder encarar o deserto. Mas, passou um pouquinho. Vai ler o texto. Passou um pouquinho. Moisés, nós vamos morrer de sede aqui, Moisés. Moisés foi falar com Deus, Deus falou, olha ali. Moisés olhou uma pedra. Uma pedra. Da onde apareceu essa pedra? Essa pedra não estava aqui. Da onde apareceu essa pedra? Olha a pedra ali, olha uma rocha ali, Moisés. Vai até ela.
Olha, irmão. E em 1 Coríntios, capítulo 10, não precisa colocar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Paulo, quando está orientando a igreja, está falando dessa pedra chamada Jesus. Ele diz, a pedra que vos acompanhou desde a saída do Egito até a terra prometida, a terra em que nós estamos pisando. A pedra nos acompanhou e os nossos pais beberam desta pedra. E Paulo fala, e a pedra era quem? Cristo. Jesus Cristo era a pedra. Na nossa Bíblia aqui, não tem, mas nas escritas dos judeus, está lá. No seu relatório, da saída do Egito, eles escrevendo, não sei se é escrito de Moisés, mas os seus escritos está lá, e tinha uma pedra que nos acompanhava, desde que saímos do Egito, até entrarmos na terra prometida. E Paulo então esclarece, e a pedra quem era? Era o Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Bom, você sabia que Deus falou aqui a pedra preciosa? Pedra preciosa é uma pedra que tem muito valor. Então está aqui, irmão, no peitoral, lá quando Deus mandou fazer um peitoral para o sacerdote, ou o sumo sacerdote, lá estava o quê? O jaspe, que era uma pedra preciosíssima. Quem estava no peito do sacerdote? O Senhor Jesus. Ele estava no peito do sacerdote. Olha que coisa. E se você for lendo, e vai vendo a palavra de Deus, a cada capítulo, a cada livro, você vai vendo o Senhor Jesus presente. Depois lá em Apocalipse, vamos pular para Apocalipse. Apocalipse, quando João viu, ele viu o quê? Ele viu o fundamento da cidade. Ele viu a base da cidade. Quando ele olhou, ele disse assim, é jaspe. Isso é jaspe. Quem é o jaspe? A pedra preciosa que Deus aprovou. Seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Irmão, aí o Senhor levou ele para olhar no trono. E quando ele olha no trono, o trono é de quê? De jaspe. E ainda diz, e sardônica. Para completar, falando ao nosso linguajar, o poder financeiro, a pedra preciosa que é o Senhor Jesus. Porque quem está sentado no trono é o Senhor Jesus. Olha, irmão, então veja bem. A pedra preciosa é o Senhor Jesus. Aí você vai lá no penúltimo capítulo de Apocalipse, no capítulo 21, vai dizer assim, que o Senhor Jesus, irmão, ele é como um diamante. Como um diamante. E quando João começa a ver aquela glória, ele escreve, é como cristal transparente. Irmão, esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o que deixou seu trono de glória. Esse é o que veio à terra. Esse é o que foi crucificado por nós. E aí se tornou o nosso bom pastor. Irmãos, presta atenção. Mas não vou parar aqui não. Essa pedra, ela veio deixando toda a sua formosura e glória e honra no céu. A sua adoração pelos anjos. Todo o seu poderio. Ele deixou e veio. Em forma de homem. Como eu, como você. E o que a Bíblia diz? Que essa pedra foi rejeitada. Quem é o louco? Se alguém, ô Neuma, for te dar uma pedra de diamante, será que você é tão doida de falar, não quero não, isso aí para mim não significa nada.
Será que tem algum doido assim? Alguém vai te dar uma pedra de jaspe, aquela coisa linda. Eu estava vendo uma foto de um jaspe, pastor, que coisa fantástica, né? Aí alguém vai chegar assim, olha, eu vou te dar essa pedra de jaspe, vale milhões. Se você não quiser usar por medo de ladrão, vende, pega o dinheiro e vai viver com esse dinheiro. Quem é louco de fazer uma coisa dessa, de rejeitar? Pois bem, tem uma cambada aqui que rejeitou. Olha aqui, essa pedra foi rejeitada. E não só rejeitada, ela foi desprezada. E no fim, irmão, crucificada. Essa pedra. Pelos construtores da época. A Bíblia diz, pelos construtores da época, que tinham o poder na mão, para implantar imediatamente o reino de Deus na terra. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, toda aquela elite, tinha o poder na mão de declarar, Jesus Cristo Nazareno é o rei dos judeus. Imediatamente ia se plantar o reino de Deus na terra. E de Jerusalém, Deus ia comandar o mundo. Mas não. Porque se fizessem isso, aí sim, ao sentar no trono, o Senhor Jesus ia mostrar quem Ele era. A sua glória, o seu poder, os anjos iam descer. Ele mesmo disse para Pedro, Pedro, guarda essa espada aí, se eu quisesse, agora, se eu quisesse. Agora, eu pediria ao meu pai 12 legiões de anjos, e ele me mandaria imediatamente. E me livraria de tudo isso aqui. Aí ele olha para Pedro, e os homens lá caídos no chão, soldados caíram no chão. E Jesus olha para Pedro e fala, mas se acontecer isso, como é que vai se cumprir as Escrituras? Olha só, irmão, foi rejeitado. Não conheceram o Senhor Jesus. Ou não quiseram conhecer. Porque eles viam o que Jesus fazia. Eles viram a face do Senhor. Eles estavam diante do Senhor, dessa pedra preciosa. Mas eles não quiseram. A Bíblia diz que eles eram cegos. Vou ler o versículo para vocês. Pedro pregando, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Olha, no capítulo 4, ele foi preso, porque ele curou um homem na Porta Formosa. E ele estava ali sendo interrogado. Perguntando para eles, sacerdotes, um sacerdote, os escribas, fariseus, intérpretes da lei, todos reunidos ali, uma turma ali, pressionando Pedro e os apóstolos, principalmente Pedro e João nessa ocasião. No nome de quem que vocês fizeram esse homem andar? Como que pode esse homem? Estava aí há tantos anos na porta. Como que vocês fizeram isso? Qual é a mágica? Conta para nós. Olha só aqui Pedro, capítulo 4, irmão, verso 11, 12 e 13. Vamos ler. Ó, acompanha aqui no telão se você quiser. Ou se quiser, pode ler na sua Bíblia. Versículo 11, ó. Quando ele foi interrogado, ele respondeu. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem. A pedra que vocês, olha só, irmão, ousadia. Vocês, os construtores rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. O 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser o quê? Salvos. Só Jesus pode nos salvar. Aí uma conclusão das respostas que
Pedro e João, deu para eles. Ó, os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam, ó, está vendo como eles sabiam? Eles sabiam quem era. Eles sabiam quem era Jesus, quem era Pedro, quem era João, eles sabiam, olha lá. Pois sabiam que era um homem simples, sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Amém? Por onde andamos, irmão? Por onde você anda, irmã? Por onde você anda, irmão? Quando as pessoas veem você abrindo sua boca, o que eles dizem? Que você é de Jesus? As pessoas dizem que você é de Jesus? Ou a sua linguagem, a sua maneira de ser, negam o Senhor Jesus? Sem essa pedra, irmão, não existe salvação. Não se engane. Não deixe o diabo te enganar. Eu quero só dizer alguma coisa aqui para você entender. E eu concluir. Olha só. Quando Jesus nasceu, começaram a rejeitar Jesus, você sabia? Quando Jesus nasceu, já rejeitaram Jesus de cara. Maria e José estavam em Belém. Maria estava para dar à luz. Jesus ia nascer. E José começou desesperadamente a procurar uma hospedaria, um hotel, um hospital, algum lugar para poder Maria ter o seu filho. O que o texto diz? José não achou lugar. Não tinham lugar, não quiseram dar lugar para José e Maria. A tradução correta é essa: não quiseram dar lugar para eles. Por isso é importante você ir lá e procurar o significado das palavras, tá bom? Não quiseram, lá em Belém não quiseram. Então o que ele fez? Entrou aonde? Onde os animais estavam comendo. Com autorização, sem autorização, não sabemos, que o texto não diz, mas o único lugar foi um lugar desprezível que José e Maria entrou. Jesus foi desprezado. Jesus foi rejeitado logo ao nascer. Até hoje, irmão, se você ver uma senhora, uma mulher numa situação dessa, qualquer um de nós, como cristão, eu estou dizendo, certamente nós vamos acudir, vamos chamar alguém, vamos pedir socorro, vamos procurar ajudar. Ou não é? Mas não, ali rejeitaram totalmente. Se vira. Essa é a palavra certa. Então, José e Maria, já dando à luz, entrou dentro daquela estrebaria, junto com os animais. Ele nasceu. Foi colocado aonde? Numa manjedoura. E o texto conclui, porque não havia lugar para eles. Meu irmão, depois que Jesus nasceu, pensa que parou? A coisa continuou. Herodes ficou sabendo, porque alguém chegou lá, os reis magos chegaram, onde que nasceu o rei dos judeus? O rei Herodes o Grande, conhecido como o Grande. Quando ele soube essa notícia, ficou desesperado. Fez o quê? Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, rejeitando o Senhor Jesus. Esse nunca vai ser rei aqui. Rejeitou a pedra preciosa. Mas, veja bem, irmão, o Senhor deu um sonho a José e falou: agora, na madrugada, agora, hein? Não é depois, é agora. Levanta-te, pega o menino e a mãe e vai para o Egito. Na madrugada, na calada da madrugada. Enquanto Herodes estava ali preparando todo o seu exército para matar todas as crianças de 2 para baixo, José pegou a criança. Não tinha nada, irmão. O que eles tinham? O que eles tinham para levar? Tinham nada.
Eu vou dizer uma coisa, quando eu começo a ler aqui, pastor Leandro, a vida de Jesus, de José, de Maria. Irmão, eles viviam em extrema pobreza. Você já pensou o que é isso? Como que eles viajaram para o Egito? A pé? Não sei. Mas eles, naquela madrugada, irmão, José e Maria levou Jesus ainda recém-nascido para o Egito. Foge para lá. Porque Herodes quer matá-lo. Dia seguinte de manhã, soldados entrando, que nem bestas feras nas casas, pegando todas as crianças de 2 para baixo e matando todas. Pensando Herodes, que nessa ele conseguiria matar o Senhor Jesus. Aí se cumpre mais uma profecia, das mulheres chorando a falta de seus filhos. Aí Jesus cresceu, foi batizado, cheio do Espírito Santo, foi para Nazaré, começou a pregar e diz, hoje se cumpriu essas escrituras, o Espírito Santo é sobre mim, que me enviou para curar as pessoas, libertar os oprimidos, limpar os leprosos, curar os cegos, e dar vista a todo mundo, e ser bênção e alegria para todos. O que fizeram, irmão? O quê? O que esse homem está falando aí? Agarraram Jesus, ainda lá dentro da sinagoga, levaram Jesus arrastado até o alto do monte onde era edificada a cidade. Falaram, nós vamos jogar ele lá embaixo agora, acabar com esse negócio. Quem ele pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é? O texto não diz o que aconteceu, mas diz uma coisa, que Jesus, passando no meio deles, foi embora. Será que Jesus desapareceu, irmão? Será que Jesus ficou invisível? Não sei. Uma coisa eu sei, enquanto ele estava, vamos jogar. Mas cadê Jesus para jogar? Jesus já tinha se retirado e eles nem perceberam. Foi rejeitado pelos próprios amigos, pela própria família, pelos próprios irmãos, pelos conhecidos, que queriam matá-lo. Jesus teve que sair de Nazaré, e para onde? Lá para Cafarnaum, onde foi recebido com alegria. Olha só, irmão, a própria família de Jesus, um dia Jesus pregando em Cafarnaum já, hein? Jesus saiu de Nazaré, foi para lá porque os nazarenos rejeitaram Jesus. Ele foi para Cafarnaum, quando chegou lá estava pregando e a casa lá lotada, irmão, que não cabia mais gente. Porque descobriram que Jesus estava ali pregando e curando. Maria, a mãe de Jesus, os irmãos e as irmãs de Jesus, não foi fora da família, a família, foram lá para buscar Jesus e falar, vamos para casa, você está louco. Você está fora de si, você está louco. Entraram na casa e falaram para Jesus, Jesus, sua mãe, seus irmãos, estão tudo aí. Vamos te levar embora, quero falar com você. Jesus falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Apontou para dentro da casa, esse aqui são a minha mãe e os meus irmãos. Porque todo que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é minha mãe e meus irmãos. Você faz a vontade de Deus, irmão? Então levanta a sua mão e dê glória a Deus. Você é irmão de Jesus, você é irmã, olha, se considere a mãe de Jesus. Foi Ele quem falou. Você já pensou Jesus olhando para aquelas mulheres ali, pobres, que não tinha nem o que vestir, irmão? Humildes de Cafarnaum, dentro daquela casa pobre, humilde. Jesus olha para ela e fala assim, minha mãe é quem faz a vontade de Deus, do meu Pai que está no céu. Você é minha mãe. Vocês aí são meus irmãos. Vocês que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Vocês são meus irmãos. Irmãos, vamos finalizar, senão... Então a pergunta é essa, quando... Essa é a pergunta, quando o Senhor Jesus é rejeitado? Quando? Aí nós estamos falando, Senhor, não, eu não rejeito Jesus. Será?
Nós só, irmão, aceitamos e recebemos o Senhor Jesus quando nós obedecemos os seus mandamentos. Caso contrário, nós também estamos rejeitando o Senhor Jesus. Aqui. Nós temos que renunciar às nossas próprias vontades, irmão. As nossas vontades, os nossos desejos, o nosso orgulho. Jesus falou que metade da igreja vai ficar e metade vai subir. Eu quero saber que metade que eu sou. Eu sou da metade que vai subir com ele ou sou da metade que vai ficar? Meu irmão, nós temos que parar para pensar, irmão. A trombeta está para tocar. Se o anticristo for revelado amanhã, a igreja vai embora amanhã. E você, como que está? Nós, como que estamos? Estamos aqui recebendo e aceitando o Senhor Jesus, ou estamos rejeitando? Ou estamos desprezando tudo que Ele fez por nós? Bom, pare para pensar. O teu orgulho, a tua vaidade, o teu eu vai te levar para o inferno. Larga a mão disso, irmão. Aqui nós vamos viver um pouco mais. Eu estou com 73 agora. Quanto tempo eu tenho de vida ainda? Não sei. Vamos dizer se eu chego em 100. Quantos anos eu tenho ainda? Pastor, quantos anos eu tenho ainda? Então, o que é isso, irmão? Para uma eternidade do outro lado. Vale a pena você continuar desse jeito? Todo cheio de crescer? Nariz empinado, salto alto? Adianta? Meu irmão, presta atenção. O diabo já está, não sei se ele tem garfo, mas a turma diz que ele tem um garfão, né? Ele está lá com o tridente dele já te esperando no inferno lá. Porque sabe que você vai para lá, porque teu coração é rancoroso. Meu irmão, olha, então é necessário, Jesus falou, que quem quiser segui-lo tem que negar a si mesmo. Negar as suas vontades, os seus desejos. Cada dia que passar dessa semana, irmão, você tem que parar para pensar e dizer, será que nesse dia eu estou rejeitando a Jesus ou estou recebendo Jesus? Ele diz assim, irmão, que nós temos que negar a nós mesmos para sermos discípulos dele. Quando nós não negamos a nós mesmos, nós estamos rejeitando o Senhor Jesus. Aqueles poderosos lá, irmão, não negaram a si mesmo. Não renunciaram às suas vontades, pelo contrário, eles fizeram o que eles queriam fazer, matar Jesus. E Jesus disse assim, que quem não pegar a sua cruz, a sua cruz, não é a cruz dele, a sua. Se você não pegar a sua cruz, se eu não pegar a minha cruz, e for após ele, o que ele disse? Nada feito. Você não é meu. Você não é meu discípulo, você não vai entrar no céu. Você não vai entrar no reino de Deus. Aliás, nós vemos lá em João dizendo que nós nem vimos o reino de Deus. Estamos sabendo apenas. Meu irmão, eu quero terminar dizendo o seguinte para você. Entrega a tua vida ao Senhor. Ah, pastor, eu já sou batizado há 40, 50 anos. E daí, irmão? Ah, estou na igreja há 20 anos. Ah, estou na igreja desde que começou essa igreja aqui. E daí, o que tem isso? Se você não entregou a tua vida ao Senhor, irmão, de nada adianta. Você está igual a pessoa lá de fora, ainda Deus te chama de ímpio. Porque você sabe, ouviu e não pratica. Olha só, irmão, isso é uma palavra de glória e poder, hein, irmão? Para quem quer ainda entrar no céu. Para quem quer ir para o céu. Agora, se você quiser ficar a sua vida e morrer para o inferno, aí já não é comigo. Eu estou passando aqui o que Deus nos deu. Eu faço a pergunta pelo Espírito de Deus, qual a sua decisão?